O ar pesado da Bahia de 1866 não era apenas úmido e quente. Era impregnado de um cheiro sutil de cinzas, o resquício de vidas moídas e sonhos queimados, que nem mesmo a opulência da casa grande do coronel Viriato de Mendonça conseguia sufocar. A fazenda, um mar de cana-de-açúcar que se estendia até onde a vista alcançava, celebrava o batizado do primeiro neto do coronel. A festa era um espetáculo de excessos, mesas forradas de linho europeu, taças de cristal refletindo o sol poente e um banquete que humilhava a miséria circundante. Benedita estava ali, em meio à agitação da cozinha, não como serva, mas como a única capaz de preparar os famosos digestivos de ervas que salvariam os estômagos dos fidalgos após tamanha glutonaria. Ela era uma mulher de cerca de 40 anos, a pele cor de jambo queimado, os cabelos presos em tranças firmes e um olhar que parecia carregar o peso de muitas colheitas e poucas alegrias. Seus dedos, outrora queimados pelo trabalho forçado, agora manuseavam as plantas com a precisão de um cirurgião e o respeito de uma sacerdotisa. O convite para a festa não havia sido um agrado. Fora uma exigência, uma demonstração de poder do coronel em arrancar até mesmo a única pessoa que ousara erguer a cabeça e construir uma vida digna fora de suas terras. A ironia era uma bebida amarga que Benedita saboreava. O coronel, em sua soberba, havia lhe dado o acesso necessário para o acerto de contas que esperava há exatos 10 anos. O tempo que levou para ver o corpo de seu filho, Baltazar, açoitado até a morte por um capataz a mando de Viriato, ser enterrado sob uma mangueira. O veneno que Benedita guardava, um extrato cuidadosamente destilado de ervas nativas, não era apressado como uma facada na escuridão. Seria lento e simbólico, misturado ao chá digestivo que ele beberia na frente de todos, no auge de sua glória. A vingança, ela decidira, precisava ser pública, ainda que a causa fosse um segredo dela. No momento em que a patroa, Dona Guilhermina, entrou na cozinha, reclamando do atraso das iguarias, Benedita sentiu o coração acelerar. O pote de cerâmica com o extrato da morte estava escondido sob a tábua de corte. A hora se aproximava. A curandeira sorriu para a patroa, um sorriso quase imperceptível, mas que não alcançava seus olhos. O cheiro das cinzas parecia se intensificar. O palco estava montado. A festa do batizado seria a última ceia do coronel. Aquele chá seria a primeira e última vingança de sua vida. O burburinho na sala de jantar era a trilha sonora da arrogância. Os convidados, a elite do recôncavo baiano, vestiam rendas e veludos importados, discutindo os preços do açúcar e os riscos da iminente abolição. O coronel Viriato de Mendonça, corpulento e de bigode farto, ocupava a cabeceira da mesa, rindo de forma estrondosa, ignorando a tensão que emanava de Benedita, postada silenciosamente perto da mesa auxiliar. Para ele, ela era apenas mais uma mão de obra aprimorada, uma ex-escravizada que, por sorte, tinha um dom útil. Sua presença ali era a prova de que podia dominar até mesmo os talentos daqueles que tentavam se erguer. O coronel, sempre presunçoso, fez um gesto grandioso. Que venha o famoso chá da curandeira. Nada como um bom digestivo para lavar a alma e preparar o estômago para o charuto. A curandeira não se moveu imediatamente. Ela aguardou o olhar de Dona Guilhermina, a patroa, que lhe deu um aceno impaciente. Benedita caminhou até a mesa de preparo, seus movimentos lentos e deliberados, quase um ritual. Ela tinha que ser impecável. Qualquer hesitação ou tremor poderia arruinar anos de espera. A receita era simples, erva doce, cidreira e um toque de poejo, o famoso blend que diziam era milagroso. Ela misturou as ervas secas com água quente na grande sopeira de prata, o vapor subindo e turvando levemente o ar. O momento crucial chegou. Com a mão escondida sob a aba do avental, ela tirou o pequeno frasco de barro negro que continha o extrato letal, um concentrado extraído do sumo de uma folha rara, conhecida por causar uma paralisia fatal.
simulando um mal súbito, um ataque cardíaco fulminante. A dose tinha sido calculada para ser silenciosa, limpa e rápida o suficiente para que não houvesse tempo de cura. A morte tinha que ser uma fatalidade, e não um crime de uma negra liberta. Ela verteu o líquido escuro na sopeira, uma gota a mais, uma gota a menos. O aroma das ervas era forte, disfarçando o cheiro terroso da morte. Ela mexeu o chá com uma colher de prata, garantindo a mistura completa. Em seguida, ela pegou a xícara do coronel, uma peça de porcelana fina, a única que usava. Serviu o líquido fumegante. O sorriso de escárnio do coronel, enquanto ele a observava, parecia uma afronta final. Ele não a temia, ele mal a via. Sirva a curandeira, e que sua arte nos mantenha vivos para muitos batizados. Benedita colocou a xícara à frente dele, seus olhos nos dele por um breve instante, um universo de ódio contido naquela troca. Ela não disse uma palavra, apenas curvou a cabeça, um gesto de submissão que era, na verdade, a senha para a execução. O silêncio que se seguiu à oferta do chá foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tilintar da colher de prata na porcelana. O coronel Viriato de Mendonça, absorto em sua própria importância, levou a xícara aos lábios. Ele bebeu o líquido de um gole, como se fosse cachaça barata, sem degustar, sem perceber o veneno que lhe corria pelas veias. Para ele, era apenas um incômodo necessário para acalmar seu estômago abarrotado. Benedita estava parada a poucos passos, observando, imóvel. Seu coração batia no ritmo de um tambor distante, mas sua expressão era uma máscara de calma. Ela tinha planejado este momento milhares de vezes, imaginando o coronel engasgando, gritando, implorando. A realidade, contudo, era mais fria, mais controlada e, por isso mesmo, mais satisfatória. O primeiro sinal veio sutilmente, cerca de 5 minutos após a ingestão. O coronel, que estava no meio de uma anedota sobre a política local, parou de falar, apertando levemente a gola da casaca. Ele tossiu, um pigarro seco, e passou a mão pelo peito. Demasiado forte, curandeira, ele resmungou, com um sorriso forçado, tentando manter a postura diante dos convidados. Ele atribuiu o incômodo ao fumo do charuto que acabara de acender. Os convidados riram, mas Dona Guilhermina o olhou com preocupação. Foi então que os efeitos da toxina começaram a se manifestar com mais clareza. Sua pele, antes rubra pela bebida e pela comida, ficou pálida e uma fina camada de suor frio surgiu em sua testa. Ele tentou se levantar para buscar ar, mas seus joelhos falharam e ele se apoiou pesadamente na mesa, derrubando um vaso de flores. O pânico começou a se instalar. Viriato, o que há? E gritou Dona Guilhermina. O coronel tentou responder, tentou gritar, mas as palavras não saíam. A paralisia, lenta e cruel, havia tomado conta de sua garganta e músculos do peito. Seus olhos, arregalados de terror e confusão, procuraram por alguém, por um médico, por uma explicação. E foi nesse instante, no meio do caos, que seus olhos encontraram os de Benedita. Ela não se aproximou, não se moveu, não ofereceu ajuda. Apenas manteve o olhar, impassível, e nesse olhar o coronel Viriato, em seus últimos momentos de consciência, finalmente viu a verdade. A morte que lhe era servida não era uma fatalidade, mas a consequência direta de uma vida de tirania. Ele tentou levantar um dedo para acusá-la, mas a paralisia era completa. O coronel tombou no chão de mármore, o som de seu corpo pesado ecoando no silêncio que se formara. A vingança de Benedita não teve gritos. Teve o silêncio do inevitável. Silêncio do inevitável. O impacto do corpo do coronel no chão da sala de jantar foi o estopim de um pandemônio na Casa Grande. Os gritos agudos de Dona Guilhermina e o barulho das cadeiras arrastadas criaram uma cacofonia de medo e confusão. Os convidados, acostumados ao controle absoluto do coronel Viriato, estavam perdidos. Ninguém queria ser o primeiro a tocar o corpo inerte. Um jovem doutor, recém-formado e mais preocupado com a etiqueta do que com a medicina, tentou um diagnóstico apressado. Ataque fulminante. Excesso de excitação e digestão pesada.
A explicação, embora conveniente, era vazia. Naquele exato momento, o foco de Benedita mudou. A vingança estava consumada. Agora, ela precisava da sobrevivência. Ela se afastou do salão de jantar, misturando-se à multidão de escravos e forros que serviam à festa, seu rosto escondido sob o perfil baixo de uma ajudante de cozinha. Ninguém a notou. Para a elite, ela já não era mais uma curandeira de prestígio, mas apenas uma das muitas faces escuras do serviço. Na cozinha, os cozinheiros e serventes, muitos dos quais temiam o coronel tanto quanto o respeitavam, sussurravam e trocavam olhares nervosos. Eles sabiam que a morte do patrão significava não a liberdade, mas o aumento da crueldade e da desordem. Benedita sabia que o doutor logo pediria o que o coronel havia consumido por último. Ela precisava agir antes que a sopeira de prata fosse analisada. Com a calma de quem executa uma tarefa rotineira, Benedita dirigiu-se ao armário onde ficavam guardadas as ervas. Ela apanhou a sopeira, ainda meio cheia do chá envenenado, e cuidadosamente, de forma que ninguém pudesse acusá-la de destruição de evidências, despejou o conteúdo na pia da cozinha, deixando a água da louça correr farta para levar o extrato mortal para o ralo. A sopeira seria devolvida ao seu lugar, lavada e limpa. Seu plano não previa a acusação formal, mas sim o mistério. A morte do coronel tinha que ser um capricho do destino, um erro da natureza, e não a justiça administrada por uma curandeira. Ela trocou o avental, pegou a pequena sacola de pano que continha suas moedas, um par de sapatos mais resistentes e um pequeno embrulho com as ervas mais preciosas. Ela estava pronta para deixar a Casa Grande para sempre. Seu coração, antes tambor, agora era um pássaro batendo as asas para a liberdade. Ela saiu pela porta dos fundos em direção à mata escura, em busca da trilha de terra que a levaria para longe daquele inferno de cana e sangue. O peso da escuridão da Mata Atlântica era um alívio para Benedita. Longe das tochas e dos lamentos da Casa Grande, ela se sentia protegida. A noite era sem lua, mas a curandeira não precisava de luz para seguir seu caminho. Suas raízes, sua infância e sua sabedoria estavam intrinsecamente ligadas àquele mato fechado, que para muitos era apenas perigo, mas para ela era um refúgio. Ela se movia com a agilidade de uma onça, evitando galhos secos e pedras soltas. O barulho distante da confusão na fazenda logo se transformou em um zumbido abafado, e finalmente no silêncio absoluto da noite. Ela estava, de fato, a sós com a natureza e com o peso de sua decisão. A vingança trouxera um sabor agridoce. O prazer da justiça cumprida era temperado pela certeza da perseguição. O coronel Viriato podia estar morto, mas seus filhos, seus capangas e todo o sistema que o protegia logo estariam em seu encalço. Benedita sabia que não teria a vida de uma liberta comum. Ela seria a fugitiva mais procurada da província, a mulher que ousou desafiar a ordem. Ela acelerou o passo, forçando os limites de seu corpo. Ela não podia parar. Seu destino não era mais a próxima aldeia, mas sim o mais profundo quilombo, o único lugar onde os braços da lei do império raramente chegavam. Enquanto corria, ela se permitiu um breve momento de lembrança. O rosto de Baltazar, seu filho, era a imagem que a impulsionava. Ele havia morrido por ter quebrado a lei cruel do coronel, tentar aprender a ler. Aquele homem havia roubado a única coisa que lhe restava de puro e inocente. A morte de Viriato não era apenas vingança, era a correção de uma injustiça cósmica. O chá amargo era a lei do retorno. Benedita alcançou o riacho que marcava o limite das terras do coronel. Ela lavou o rosto, molhou os pés e bebeu a água fria. Ela sabia que precisava cruzar o rio para apagar seus rastros, uma lição aprendida há muito tempo. A água era fria, um choque que a despertou para a longa jornada que a esperava. Ela tinha apenas uma noite de vantagem. O sol nasceria em poucas horas, e com ele a caçada. Ela respirou fundo e mergulhou no rio. A curandeira não olhou para trás.
Ao romper do dia, o escândalo da morte do coronel Viriato de Mendonça havia se espalhado por toda a região, levado pelos mensageiros a cavalo que fugiram da Casa Grande em pânico. Na fazenda, o luto oficial se misturava à urgência. Dona Guilhermina, agora a viúva mais rica e infeliz da província, estava determinada a encobrir o crime e vendê-lo como um golpe fatal do coração. Os filhos do coronel, no entanto, eram mais práticos e menos ingênuos. O primogênito capitão Heitor, um homem violento e irascível que herdara a crueldade do pai, notou a ausência de Benedita antes mesmo de o caixão ser fechado. "Onde está aquela curandeira?" gritou ele com a voz rouca de raiva. Aquela preta de mãos talentosas. Ela estava no salão, ela deu a última bebida a meu pai. A ausência da curandeira era por si só uma acusação. O doutor que atestou o óbito concordou que a morte era suspeita, mas não ousou contradizer a versão oficial da família. No entanto, a ideia de que o chá da curandeira poderia conter algo mais do que ervas digestivas se tornou o murmúrio secreto entre os familiares. A vingança de Benedita não era apenas a morte de um homem, mas o nascimento de uma lenda urbana. Heitor mobilizou os capangas mais leais e os cães de caça da fazenda. A ordem era clara: encontrar Benedita viva ou morta. A prioridade era silenciar o escândalo e recuperar a honra da família. O capitão temia que, se a história da curandeira assassina chegasse à capital, isso seria um golpe irreparável em sua imagem e influência. A caçada começou, seguindo a trilha da mata por onde Benedita havia fugido. Mas a curandeira, como eles logo descobririam, não era uma fugitiva qualquer. Seu conhecimento da terra e das águas era superior ao de qualquer rastreador da fazenda. Ela havia cruzado o rio, mas não de forma convencional. Ela usara pedras submersas, flutuando para não deixar vestígios. Heitor e seus homens encontraram apenas um rastro confuso, um emaranhado de pegadas de animais e de outros fugitivos. A cada hora que passava, a frustração aumentava, e a certeza de que a curandeira havia desaparecido, como um fantasma na neblina, se instalava. O capitão, humilhado, ordenou a queima de toda a plantação de ervas de Benedita, um ato de fúria cega que não a prejudicava em nada, mas mostrava sua impotência. A caçada estava apenas começando, mas a curandeira já estava a muitos quilômetros de distância, movendo-se em direção ao coração da resistência. Após 3 dias de jornada exaustiva, alimentando-se apenas de frutos silvestres e água de riachos, Benedita chegou ao limiar do quilombo de Ouro Fino. O quilombo não era apenas um esconderijo, era uma comunidade organizada, um bastião de liberdade incrustado nas profundezas da mata, fundado por escravizados que fugiram décadas antes. A entrada não era marcada por um portão, mas por um complexo sistema de sinais naturais e armadilhas disfarçadas que só os iniciados conheciam. Ela se deteve, acenando com um pequeno pedaço de casca de imburana, um código antigo que demonstrava não apenas que ela era uma forra, mas que vinha em paz. Em pouco tempo, 2 figuras sombrias, armadas com lanças e facões, emergiram do mato. Eles a abordaram com desconfiança. "Quem é você e o que busca aqui?" perguntou o homem mais velho, sua voz grave e desconfiada. Benedita olhou-o nos olhos, sem medo. "Meu nome é Benedita. Sou a curandeira que deu o chá da morte ao coronel Viriato de Mendonça, no batizado de seu neto. Busco refúgio e o direito de viver sem grilhões." O choque nos rostos dos guardas foi visível. A notícia do coronel já havia chegado ali, mas era apenas um boato, uma esperança sussurrada. A presença de Benedita era a confirmação da vitória. Ela foi levada ao líder do quilombo, um homem sábio e forte chamado Mestre Juba, que a recebeu em sua cabana. Após ouvir sua história, a morte de Baltazar, os 10 anos de espera e o plano meticuloso do chá, Mestre Juba sorriu. "Você não é apenas uma curandeira, Benedita. Você é uma guerreira,
e sua vingança é uma chama de esperança para todos nós. A curandeira foi aceita na comunidade, mas com uma ressalva. Sua história de vingança deveria ser contada e recontada, para que se tornasse uma lenda, um aviso aos senhores de terra. Nos dias que se seguiram, Benedita não apenas encontrou segurança, mas também um novo propósito. Ela se tornou a curandeira do Quilombo, usando seu conhecimento para curar os feridos e doentes. Pela primeira vez em 10 anos, ela sentiu que seu saber era respeitado e sua vida livre. A vingança, ela percebeu, não era o fim, mas o início de uma nova jornada, onde a liberdade era a única cura. A casa grande do coronel estava longe, mas a sombra de Benedita pairava sobre ela. Benedita pairava sobre ela. Os meses se passaram, e o boato da curandeira que envenenou o coronel Viriato se transformou em uma lenda que ecoava por todo o recôncavo baiano. Para os senhores, ela era a bruxa da Bahia, um símbolo do caos e da insolência dos ex-escravizados. Para os escravizados e libertos, ela era Benedita, o espírito de Nzinga, a prova viva de que o poder dos brancos podia ser quebrado. A morte do coronel Viriato foi oficialmente registrada como mal súbito, mas em todas as senzalas e quilombos, o verdadeiro epitáfio era Chá da Morte. O capitão Heitor, em sua busca infrutífera, tornou-se cada vez mais violento e irracional, destruindo pequenas aldeias e massacrando inocentes, apenas para alimentar sua frustração. Sua crueldade, no entanto, só serviu para fortalecer a lenda de Benedita e aumentar o número de fugitivos que buscavam o Quilombo de Ouro Fino. A vingança da curandeira tinha feito mais do que matar um tirano. Tinha desestabilizado o medo. O que antes era obediência cega, agora era desconfiança e resistência silenciosa. Benedita, no Quilombo, prosperou. Ela ensinava às mulheres o uso das ervas, não apenas para curar, mas também para proteger a comunidade. Ela plantou um novo jardim, um jardim de esperança, onde as ervas que curavam cresciam lado a lado com as que protegiam. A história de Baltazar e a justiça que ela buscou se tornaram uma canção de ninar e um grito de guerra. Ela se tornou a guardiã do conhecimento ancestral, uma matriarca que unia a comunidade através da medicina e da história. No aniversário de 1 ano da morte do coronel, Mestre Juba organizou uma festa silenciosa no centro do Quilombo. Benedita, sentada perto da fogueira, era a homenageada. Ela não sentia mais a raiva que a consumira por 10 anos. Sentia paz. O coronel estava morto, e ela, a ex-escravizada, estava livre, curando e ensinando. Seu ato havia sido um sacrifício necessário, uma lição de que, mesmo nos sistemas mais opressores, há sempre um espaço para a justiça. A vingança não a tinha libertado apenas do coronel, mas da própria escravidão da alma. O legado de Benedita não era a morte, mas a vida que ela construiu sobre as cinzas de seu passado.